boa noite, né, a todos. Vou falar um pouco sobre desenvolvimento e formação do coração. Eu separei a apresentação, assim, uma introdução geral, assim, sobre formação inicial, né, origem celular, formação dos primeiros tecidos, né, chamado primeiro campo cardíaco, segundo campo cardíaco. Depois vou falar um pouco da formação dos vasos, aí passo para a septação do coração primitivo, né, formação do bulbo, do tronco arterioso, depois das válvulas e termino aí rapidamente falando do sistema de condução também. Então, iniciando sobre desenvolvimento e formação do coração, o sistema cardiovascular começa a se desenvolver na terceira semana de desenvolvimento embrionário. O coração primitivo começa a bater no início da quarta semana. Eu coloquei aqui um corte dorsal, né, do coração e um corte axial aqui também do embrião. E aqui um sagital, para a gente ter um pouco noção do que a gente está falando. Esse início ele é mais complicado, né, de imaginar, é tudo muito confuso. Então, falando um pouco das células progenitoras cardíacas, né, são 3 tipos de células básicas que formam o coração: as mesodérmicas de linhagem primitiva, as células do mesoderma faríngeo e as células da crista neural. As células mesodérmicas de linhagem primitiva vão ser responsáveis pela formação do chamado primeiro campo cardíaco e as células do mesoderma faríngeo, segundo campo cardíaco. O que seria o primeiro e segundo campo cardíaco? Voltando aqui na imagem, passando para frente. Primeiro, o campo cardíaco seriam essas células mesodérmicas, né, que estão entre os tecidos mais interiores. E o segundo campo cardíaco seria essa região mais posterior. O primeiro campo cardíaco ele vai dar formação para o miocárdio ventricular e a parede miocárdica do trato de fluxo de saída do coração primitivo. E o segundo campo cardíaco ele vai dar formação, ele vai ser o principal tecido que vai formar o miocárdio, sobretudo o ventrículo esquerdo. O miocárdio primitivo ele é formado pelo mesoderma esplânquico ao redor da cavidade pericárdica, que a gente vê aqui. O tubo endotelial se torna o endocárdio, o miocárdio primitivo se torna o miocárdio. O pericárdio visceral surge de células mesoteliais oriundas da superfície externa do seio venoso que se espalham sobre o miocárdio. Durante o processo de dobramento fetal, o coração e a cavidade pericárdica se tornam ventrais. Concomitantemente, o coração tubular se alonga e desenvolve dilatações e constrições alternadas. Eu quero esse slide aqui, é esse mesmo. As células do segundo campo cardíaco formam as extremidades arterial e venosa do coração, e o seio venoso recebe as veias umbilicais vitelinas, cardinal comum e do córeo. Conforme o coração vai se alongando, ele se inclina também, e gradualmente também se invagina a cavidade pericárdica. A porção central do mesentério se degenera, formando uma comunicação que dá origem ao seio pericárdico transverso. Neste momento, o coração está aderido somente duas extremidades, a cranial e caudal. As células do segundo campo cardíaco vão formar as extremidades arterial e venosa do coração, né, como eu falei. Seio venoso, é isso tudo que eu já falei, né? Forma, às vezes, umbilicais vitelinas cardinais comum do córeo. Conforme o coração se alonga, isso tudo eu já falei. Então, aqui só para a gente ter uma visão melhor, né? Um corte sagital aqui do embrião, a gente vê aqui o coração primitivo, as artérias principais, né, que seriam a intersegmentares dorsais, a aorta dorsal, a artéria umbilical e as veias, veia vitelina, seio venoso, a veia umbilical. Nessa parte de formação dos vasos sanguíneos, o mesoderma lateral se separa para criar os tubos cardíacos pareados, e conforme o dobramento embrionário lateral ocorre, os tubos endocárdicos do coração se aproximam e se fundem para formar um único tubo cardíaco, que começa na extremidade cranial em sentido caudal.
coração começa a bater com 22 a 23 dias e fluxo sanguíneo se inicia durante a 4ª semana, onde a gente já pode visualizar por ultrassom. Isso aqui seria um corte assim, dorsal da formação das veias, do sistema venoso do coração, onde a gente tem aqui as principais veias. A veia umbilical e a vitelina, e as cardinais seriam as principais. Com o passar do desenvolvimento do embrião e do coração, eles vão essa estrutura venosa vai se ramificando e formando todas as veias principais, chegando no final a essa estrutura aqui. As veias vitelinas, voltando aqui, as veias vitelinas, elas são pobres em oxigênio, e as umbilicais são as veias ricas em oxigênio que trazem o sangue da placenta para o feto. Ao final, a gente tem essa estrutura formada, né? A veia umbilical trazendo sangue oxigenado entra na parte mais inferior aqui, passando pelo próximo ao fígado e seguindo esse fluxo aqui, chegando pela veia cardinal comum, até o átrio direito, onde vai passar, depois da formação dos septos, né, para o átrio esquerdo e assim oxigenando, né, com sangue rico em O2, todos os tecidos do feto. A veia pulmonar primitiva, ela é formada como uma extensão do átrio esquerdo. Ela é incorporada pela parede do átrio, que se desenvolve como uma espécie de uma protuberância da parede atrial dorsal à esquerda do septum primum, que é essa estrutura aqui. Eu vou falar um pouquinho dela mais para frente. E a partir do momento que o átrio ele se expande e se desenvolve, ela vai se fragmentando até chegar à formação das 4 veias pulmonares aqui no final. O sistema arterial basicamente formado pela artéria do primeiro arco faríngeo e o arco dorsal direito e esquerdo. O arco dorsal direito e esquerdo ele vai se fundir no final da formação, formando um único tronco arterial, que seria a aorta, né? o saco aórtico. E as artérias dos arcos faríngeos se formam durante a 4ª e 5ª semana, terminando na aorta dorsal. Essa estrutura arterial é formada por células da crista neural que se separam em camadas e formam esses vasos. As porções caudais da aorta se fundem para formar uma única aorta torácica e uma aorta abdominal inferior. A aorta dorsal direita regride, a aorta dorsal esquerda se torna uma aorta primitiva. As artérias intersegmentares dorsais se unem para formar a artéria vertebral, e as artérias intersegmentares, elas formam as intercostais no abdômen, as artérias lombares formam as ilíacas comuns na região sacral, as artérias sacrais laterais. As umbilicais transportam, drenam o sangue pobre em O2 para a placenta, e suas porções proximais formam as ilíacas internas e as artérias vesicais superiores. As porções distais das artérias umbilicais se modificam e formam os ligamentos umbilicais médios. Essa parte foi uma parte que eu achei a mais confusa, né, quando fui estudar essa parte embriológica, por conta do processo de ramificação. A gente fala, existe uma tentativa assim de realizar um corte cronológico de formação desses vasos, mas tudo acontece ao mesmo momento, né? É uma formação contínua, que ocorre devido a estímulos mecânicos e bioquímicos, né? Agora, falar um pouco da septação do coração. O coração primitivo ele é formado basicamente pelo canal atrioventricular, átrio e ventrículos primitivos e trato de saída. Tudo isso começa durante a 4ª semana e termina ao final da 8ª semana. Ao final da 4ª semana são formados os coxins endocárdicos atrioventriculares nas paredes dorsais e ventrais do canal atrioventricular por meio da geleia cardíaca. Geleia cardíaca, que eu tenho um slide que mostra esse tecido, ele está aqui, ó. Não, perdão.
aqui, a geleia cardíaca, né? O coração primitivo seria esse tecido que preenche essa estrutura aqui, parede do tubo cardíaco. Voltando. E durante a quinta semana, os coxins, que são essas estruturas aqui que separam o átrio primitivo do ventrículo primitivo, se aproximam e se fundem dividindo o canal atrioventricular em canal direito e esquerdo, separando parcialmente o átrio primitivo do ventrículo primitivo. E elas funcionam como válvulas cardíacas, né? Nesse período já tem fluxo sanguíneo, já tem batimento cardíaco. Ao final da quarta semana, o átrio primitivo se subdivide em átrio direito e esquerdo pela fusão dos dois septos. É o septum primum e o septum segundo. Esse aqui é o septo primo. O segundo ele vai se formar nessa região aqui, septum segundo. O septum primo é uma fina membrana em forma crescente que se desenvolve em direção aos coxins endocárdicos, que estão nesse momento se fundindo e dividindo o átrio esquerdo e o átrio direito. Nesse processo ocorre uma abertura, que é o foramen primum, que é esse aqui, que surge localizado entre as suas margens, servindo como desvio que possibilita o sangue rico em O2 passar do átrio direito para o átrio esquerdo. Esse forame se torna progressivamente menor e desaparece conforme a dobra mesenquimal do septum primo se funde com os coxins endocárdicos atrioventriculares, nesse momento já fusionados, formando um septo atrioventricular primitivo. Antes do forame primo desaparecer, perfurações produzidas por apoptose aparecem na parte central do septum primo, formando o foramen secundo, que conforme cresce durante a quinta e sexta semana se sobrepõe ao septo primo. Então, foramen secundo está aqui, ó. Né? Então, o septo primo ele vai crescendo, a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, vai ocorrendo essa apoptose, formando esses orifícios e forma o septum secundo. E esse septum secundo ele forma uma divisão incompleta entre os átrios, né? E isso é que dá origem ao forame oval, que seria uma parte remanescente do septum já aderido aos coxins endocárdicos, formando uma válvula do forame oval em formato de aba. O forame oval é a estrutura que permite a passagem do sangue oxigenado, que chega pela veia umbilical até o átrio direito, para o átrio esquerdo, e assim poder ir para o ventrículo esquerdo e perfundir os tecidos do feto. Eu coloquei aqui um esquema que eu achei interessante para tentar entender isso. A gente tem aqui o septum secundo, né, o forame oval e o septum primo. E aí, quando o neném nasce e que ocorre o clampeamento da artéria umbilical, o aumento de pressão dentro das cavidades cardíacas faz com que esse septum primo ele encoste, né, no septo interatrial e feche o forame oval. E esse jogo de pressão é que mantém o forame oval fechado, né? Então tá aqui de novo o septum secundo, o foramen secundo, né, o septum primo. Septação do ventrículo primitivo. A divisão do ventrículo é feita basicamente pelos miócitos ventrículo esquerdo e direito, formando um septo interventricular. Posteriormente, uma proliferação de mioblastos aumenta o tamanho desse septo. Até a sétima semana, há um forame interventricular em formato de crescente que permite a comunicação entre ventrículo esquerdo e direito. O forame interventricular se fecha ao final da sétima semana, conforme as cristas bulbares se fundem com os coxins endocárdicos. Após o fechamento do forame interventricular, o tronco pulmonar, que está em comunicação com o ventrículo direito e a aorta, ele cria comunicação com o ventrículo esquerdo. A cavitação das paredes ventriculares forma uma massa esponjosa de feixes musculares, as trabéculas cárneas, e alguns desses feixes é o que darão origem aos músculos papilares e às cordas tendíneas, que se estendem para as válvulas. Então está aqui, né, as estruturas que a gente falou, né, o forame interventricular e a formação do septo. Né?
os canais atrioventriculares, sulco interventricular. Falar um pouco sobre a septação do bulbo cardíaco do tronco arterioso, que ocorre durante a 5ª semana, como eu tentei explicar no início da apresentação, né? Tudo são processos. Existe uma tentativa de recorte cronológico, né? De fragmentação do processo, mas tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, durante a 5ª semana, ao mesmo tempo que esses processos que eu falei, de formação de septação, né? Do átrio e do ventrículo, também ao mesmo tempo vai ocorrendo essa septação do bulbo e do tronco arterioso, que se forma basicamente durante a 5ª semana, né? Formado por células mesenquimais da parede do bulbo cardíaco. Elas migram e formam as cristas bulbares. Essas cristas contínuas às cristas, essas cristas similares contínuas às cristas bulbares formam o tronco arterioso. Células da crista neural migram da faringe primitiva e dos arcos faríngeos para as cristas. Concomitantemente, as cristas bulbares e troncal sofrem rotação de 180 graus em espiral, causada em parte pelo fluxo sanguíneo ventricular. Esse processo gera o septo aórtico pulmonar espiral, que divide o bulbo cardíaco e o tronco arterioso em 2 canais arteriais, a aorta ascendente e o tronco pulmonar. Devido à esterilização do septo aórtico pulmonar, o tronco pulmonar gira ao redor da aorta ascendente e o bulbo cardíaco é incorporado às paredes dos ventrículos definitivos. No ventrículo direito, o bulbo cardíaco é representado pelo cone arterioso, que é chamado também de infundíbulo, que é a origem do tronco pulmonar. No ventrículo esquerdo, o bulbo cardíaco forma as paredes do vestíbulo aórtico, porção da cavidade ventricular logo abaixo da válvula aórtica. É importante destacar que esse movimento de rotação ele ocorre por conta do sentido do fluxo sanguíneo. A pressão sanguínea nas cavidades cardíacas, né, pressionam pressionam as estruturas de forma a fazer com que elas se contorçam, né, e permaneçam nessa forma em que o tronco pulmonar se dobre sobre a aorta, né? Aqui como está na estrutura, né? Então o sangue ele segue esse fluxo, dobra o septo e o tronco pulmonar fica dobrado por cima da aorta, como a gente pode ver aqui, né? Agora falar um pouco sobre a formação das válvulas cardíacas, primeiro falando sobre as válvulas semilunares. Quando a divisão do tronco arterioso está quase completa, as válvulas semilunares começam a se desenvolver a partir de 3 brotamentos de tecido subendocárdico ao redor dos orifícios da aorta e do tronco pulmonar, células oriundas da crista neural. E esses brotamentos sofrem cavitação e remodelamento para formar 3 cúspides da parede delgada, também devido a estímulos mecânicos do fluxo sanguíneo, como a gente pode ver aqui. Então, aqui tem o brotamento da válvula, a gente está aqui no endocárdio, né, o fluxo sanguíneo, e elas começam a brotar nesse sentido. É difícil falar sem poder apontar com o dedo, né? Mas o fluxo sanguíneo vai fazendo com que esse tecido ele vá se afinando, se expandindo e formando a estrutura, né, que seriam as válvulas das válvulas, né? As válvulas atrioventriculares, as válvulas tricúspide, que são a tricúspide mitral, se desenvolvem de forma similar a partir da proliferação localizada do tecido ao redor dos canais atrioventriculares. Então, é a mesma coisa aqui, né? O fluxo sanguíneo faz uma pressão faz com que essas estruturas se movimentem de tal maneira que elas vão desenvolvendo os tecidos aqui embaixo, o músculo papilar, as cordas tendíneas, as válvulas das válvulas mitral e tricúspide, e assim vão surgindo as válvulas atrioventriculares.
Falando um pouco agora sobre o sistema de condução, inicialmente o músculo no átrio e no ventrículo primitivo são contínuos, e conforme as câmaras são formadas, o miocárdio conduz a onda de despolarização mais rápido que o miocárdio remanescente. Ao longo do desenvolvimento, a onda de impulso se move do polo venoso ao polo arterial do coração. O átrio atua como marcapasso temporário do coração, porém o seio venoso assume essa função rapidamente. O nó sinoatrial se desenvolve durante a 5ª semana, localizado na parede direita do seio venoso, sendo incorporado às paredes do átrio direito, terminando no alto do átrio direito, próximo à entrada da veia cava superior. Após a incorporação do seio venoso, as células de sua parede esquerda são encontradas na base do septo interatrial anterior à abertura do seio coronário. Unidas às células da região atrioventricular, elas formam um nó e o feixe atrioventricular, localizado superiormente aos coxins endocárdicos. As fibras surgindo do feixe atrioventricular passam do átrio para o ventrículo e se dividem em feixes de ramos direito e esquerdo, que se distribuem pelo miocárdio ventricular. Dessa forma, as camadas atrial e ventricular se tornam isoladas eletricamente pelo tecido fibroso. E conforme as 4 câmaras cardíacas se formam, então, uma faixa de tecido conjuntivo cresce do epicárdio, separando o miocárdio dos átrios e dos ventrículos. Esse tecido conjuntivo forma parte do esqueleto cardíaco, o esqueleto fibroso do coração. E a inervação parasimpática do coração é formada pelas células da crista neural, juntamente com todo esse processo. Essa foi a bibliografia que eu usei, que foi esse livro de embriologia clínica, né, do Moore. E é aqui eu encerro a apresentação.